Estamos de volta! Agora, vamos resolver as questões da miscelânea. Antes de resolvermos, eu quero que você anote aí duas observações finais. Lembra que a gente estava lá nas observações finais? Pois é, eu vou aproveitar as dúvidas que eu tive aqui, que eu recebi de alunos, para complementar, que podem ser as suas dúvidas. Veja, primeiro, Adriana, eu já vi numa questão a seguinte construção: apossínclese. Não vinha esse nome, não vinha mesmo. Mas a banca não vai te perguntar o nome. Mas você olhando as provas recentes do Sebrasp de 2024, caiu isso. A banca não pediu o nome, mas era assim, ó. O que é apossínclese? Não precisa escrever ainda o que é apossínclese. Nem vai precisar decorar esse negócio, mas você precisa ver. Então, olha o exemplo. Eu tenho uma frase do tipo: João não venha comigo. Vamos brincar de colocação pronominal. Tudo bem? Posso colocar o me com... Copiou a frase? Copia a frase. Agora vem. Pense em mais nada. Pense aquilo que você sabe. 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. Aqui eu tenho uma palavra invariável, que é o não. Essa palavra invariável é palavra atrativa. Tudo bem? Então, como é que vai ser? João não me chamou. Tudo bem? João não me chamou. Tá certo? Tá lindo. Tá lindo. Por quê? Porque o não é palavra atrativa. Posso dizer João não chamou-me? Posso? Posso fazer isso? Ênclise? Não. Por quê? Porque o não atrai. Pronto, isso aqui você já sabe. Isso é o quê? Regra geral. Palavra atrativa antes do verbo. Palavra invariável, próclise obrigatória. Isso é o que você já sabe. Aí, um aluno pergunta em relação a uma questão recente do Sebrasp, de uma construção que não era isso, tá? Era assim, ó, João, apareceu assim na prova, ó, João era o pronome me. Aí a banca colocou o me aqui. Veja, o me está aqui antes da palavra atrativa. Antes. Quando ele... Ó, normalmente, onde é que entra o pronome? Depois da palavra atrativa. Você consegue? Por isso que eu coloquei os 2 exemplos, para te mostrar a diferença. Veja, a palavra atrativa atrai, o pronome fica antes da palavra atrativa. Só que, o que aconteceu nessa questão? A banca considerou certa, muita gente errou, porque estranhou, né? Estranhou, falou, eu nunca falaria assim, João me não chamou. Você não falaria isso porque isso é uma construção portuguesa. Aí eu costumo dizer, construções portuguesas, do português de Portugal, que caem em provas do Brasil. Chato, né? Ó, o nome disso é apossínclese. Ó, aqui foi a próclise, não foi? Foi. A próclise é algo que você já sabe. Agora eu vou te mostrar, te explicar por que estava certa. Essa é a apossínclese. O que é apossínclese? Apossínclese é o pronome ficar, o pronome fica antes da palavra invariável. Entendeu? Antes da palavra invariável. Isso ocorre quando a palavra invariável tem sentido negativo. Aí sim, esse negócio de palavra negativa vale, mas é só quando eu tenho 2 palavras invariáveis
E a do meio, a segunda, é negativa. Por quê? Porque isso é uma construção comum em Portugal. O problema é que o Sebrasp traz para as provas no Brasil. Conclusão. Ela não vai te perguntar o nome, mas ela vai perguntar se está certo. Está certo. Entendeu? Tudo bem? Ó. Linda, linda. A próclise ou a apossínclise? A apossínclise é quando eu tenho... Isso normalmente é com duas palavras atrativas e essa é de sentido negativo. Essa sim, ó. Palavra negativa. Aí o pronome fica no meio das palavras invariáveis. Melhor assim, ó. Melhor se memorizar assim, ó. O pronome fica antes da palavra negativa. Isso aqui é uma construção formal demais, por isso que você não conhece. Dri, pode me dar mais um exemplo? Vou, por exemplo, você diz assim, ó, ninguém, essa aqui eu já vi em prova também, mas é mais antiga, mas é igual, ó, ninguém, ó, me nunca disse isso. É a apossínclise. E tá tudo bem. A situação é a mesma. Por quê? Ó, olha pra cá. Ninguém me nunca. Tá vendo esse me? Dri, que estranho. É a apossínclise. Agora, não quer dizer que eu não poderia fazer a próclise. Claro, é que a próclise é mais comum no Brasil. Em Portugal, faz-se também a apossínclise. A gente não. Claro, não estranhe. Eu poderia dizer também, João nunca me disse. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser tudo. Ó, aqui ele ficou antes da palavra nunca, tá? É apossínclise, situação igual, tá bom? Pode ser me nunca, nunca me disse, aí aqui, ó, aqui é apossínclise, ela tá antes da palavra negativa, e essa aqui é próclise, tá bom? Dri, que mais? Observações finais, tá? Aqui eu não poderia fazer ênclise, tá, gente? Só para lembrar, você que está assistindo essa aula, Dri, tô com vontade de fazer ênclise aqui também. Não pode. Por quê? Porque esse nunca atrai, tá? Então, como ele atrai, aí eu não posso dizer, isso aí é o que você já aprendeu, já falei 1000 vezes, não posso fazer a ênclise. Mas eu posso fazer a apossínclise e a próclise. Ficou claro? Tá. Outra dúvida comum. Dri, vou aproveitar e pegar uma prova disso. Ó, tô aqui pegando uma prova para falar sobre isso. Uma dúvida muito comum, e não é sem sentido, é a de que a palavra invariável, aí eu vou fechar com ela, tá? Que a palavra invariável, ela atrai, mas se estiver distante, também atrai? Essa é uma dúvida muito comum e tem a ver com a questão que nós acabamos de corrigir, que foi a questão para o TST. Nessa questão, repare, volte aqui a essa questão e aí entenda que era uma construção que dizia assim, ó, os primeiros registros dos impactos da desinformação em processos políticos datam da Roma Antiga, quando Otaviano valeu-se. Aí na questão, a banca dizia, a correção gramatical do primeiro período do texto seria mantida se a forma pronominal se fosse deslocada para imediatamente antes. Então, você já resolveu essa questão comigo hoje e você entendeu que, sim, eu posso as duas. Eu posso próclise e posso ênclise.
Ó, deixa eu colocar aqui, peraí. Só um minuto, pessoal. Eu estou pegando uma outra questão. Peguei. Para mostrar para vocês que isso também caiu na prova da NTT. Ó, peguei outra questão. Então, só que eu vou falar. Essa questão eu vou falar porque eu não tenho aqui no material. Só para você entender o seguinte. Aí o aluno foi e perguntou. Triana, tá, eu entendi a questão, mas não teria que ser só próclise? Que eu veja, estava com ênclise no texto original. Não teria que ser só próclise, Dri? Afinal, esse quando não atrai? Então, o autor, ele não deveria ter feito só isso aqui, ó, quando Otaviano se valeu, porque foi o autor, não foi a banca, tá? Repara, ela pegou um texto já pronto. Aí o aluno pergunta, para mim isso estaria errado. Afinal, esse quando atrai, mesmo com o sujeito ali no meio. Ou seja, a palavra invariável, ela atrai mesmo distante do verbo. Esse quando é uma conjunção subordinativa. Lembra que as únicas conjunções que não atraem são as coordenativas? Esse quando é uma conjunção subordinativa, adverbial, temporal. Ou seja, ela não é coordenativa. Se fosse uma coordenativa, e nós resolvemos questões agora sobre se fosse um E. O E pode tudo, coordenativa pode próclise ou ênclise, mas a subordinativa atrai. A dúvida é, atrai até se tiver alguma coisa no meio, se ela estiver distante? Pois bem, aí eu vou colocar, você que vai me responder. Ó, olhe para mim, agora eu quero que você responda. O aluno está certo? Teria que ser só próclise? Veja, não foi a banca que falou, a banca já pegou a frase pronta e sugeriu a próclise. Mas, afinal, não está errado isso aqui que o autor escreveu? Veja, na prova para a NTT, também de 2024, então estou pegando aqui a prova, já peguei, para você, veio uma questão de um cargo de especialista em regulação de serviços de transporte. Veio uma questão que dizia assim, aí eu vou colocar embaixo e vou te dar o gabarito da banca, para você ver que a dúvida dele é de coisa que está caindo agora em prova. Sabemos que o homem, aí vinha um que, e vinha um sujeito, ó, que o homem pré-histórico, então vou repetir, isso aqui é a prova da NTT, caso você queira conferir, tá? Prova da NTT 2024. Aí a banca dizia, sabemos que o homem pré-histórico, aí vinha esse que aqui, e aí na sequência vinha, se deslocava. Se deslocava. Olha para mim. Assim era a questão. Aí, repare que esse se, ele está com próclise. Aí a banca dizia assim, agora eu vou falar o que ela dizia, não precisa anotar não, porque eu vou colocar aí. Ela diz, no primeiro período do terceiro parágrafo, que é essa frase, a próclise pronominal em se deslocava justifica-se pelo caráter desenvolvido da oração subordinada em que tal trecho se insere. Gabarito, certo? Ou seja, a próclise se justifica em função do quê? A banca dizia, a próclise se justifica pelo caráter desenvolvido da oração. Como assim, Dri? O que a banca quis dizer nessa prova da NTT? Isso aqui é uma oração desenvolvida. Esse que é uma, como eu sei, é uma conjunção integrante. Sabemos isso. Ou seja, simplifiquemos. A palavra invariável, ela atrai, sim, as orações desenvolvidas
são aquelas que vêm com conjunção subordinativa, quando, que, pronomes relativos, que vão atrair mesmo que haja alguma coisa no meio. Por isso, a banca considerou essa próclise como obrigatória, mesmo que estando distante. Dri, então, o aluno está certo quando questionou o texto original. A banca, repare que a banca não falou que estava errado, mas esse quando, de fato, atrai, mesmo que o otaviano apareça ali no meio, já que isso também é uma oração desenvolvida, igualzinho a questão da NTT. Como é uma oração desenvolvida, esse quando, que é uma conjunção subordinativa, Dri, por que eu tenho que saber que é conjunção subordinativa? Porque se fosse coordenativa, não atrairia. A coordenativa é a exceção, lembra? E, nem. Agora, essa aí é subordinativa. O aluno está certo ao implicar com o texto do autor, tá mesmo? Só que já veio assim. Aí a banca, como é fina, ela foi lá. Aí fica a minha crítica à banca, né? Ela é fina, mas aqui entre nós. Isso deixa o aluno confuso, porque ela trouxe um texto e não comentou se aquela construção original estaria certa ou errada. Ela poderia ter comentado. A frase ficaria correta, se tornaria correta, entendeu? É uma pena. Então, palavra invariável, as conjunções subordinativas, os pronomes relativos, por iniciarem oração desenvolvida, a gramática diz que a oração desenvolvida, nela, a próclise é obrigatória. A próclise é obrigatória na oração desenvolvida. Entendeu? Então, mesmo havendo uma distância agora, não vou te enganar que já houve prova antiga em que o Sebrasp se contradisse. Por quê? Porque esse é um assunto controverso. A gente trabalha com as provas recentes, entendeu? A vantagem é que a banca aceita muito o recurso, quando o recurso é bem fundamentado. Então, se vier diferente, digamos que a banca diga assim, não, eu posso próclise e ênclise, eu posso as duas. Aí a gente entra com o recurso juntando a questão da NTT e mostra, nessa prova aqui, você considerou a próclise obrigatória e ele estava distante. Aqui você está considerando não obrigatória e a gente entra lá com recurso. Mas Dri vai ser sempre assim? Não, é colocação pronominal, gente. Colocação pronominal é assunto campo minado. Por isso que quando a gente vem para a aula, a gente já tem que entrar no detalhe, no nível do detalhe, senão o aluno fica iludido. Ele fica achando que sabe, mas não sabe, porque ele não entendeu esses detalhes. Uma outra coisa que eu queria colocar, desculpa, mas foi dúvida do ao vivo que faz todo sentido. É a questão da mesóclise no futuro. Então, pegou? Vou repetir. Palavra invariável atrai, segundo o pensamento do Sebrasp 2024, que diz que segue o que o Bechara diz, que as orações desenvolvidas têm próclise obrigatória, mesmo que haja uma intercalação ou alguma informação entre elas, atrai, tá bom? Agora. Outra observação. Dri, futuro sempre mesóclise? Não. Isso aqui é uma dúvida comum, mas é tranquila. Eu respondo isso em 1 minuto. Sabe a mesóclise do futuro, que a gente utiliza muito assim, né? A gente não. Os grandes autores. Dar-lhe-ei o presente. Repare, o que é a mesóclise? É o pronome no meio da locução verbal. Veja, quando tiver palavra atrativa, a mesóclise vai ser proibida. Futuro é sempre mesóclise? Não. Por exemplo, se eu digo assim, nada demais, tudo dentro do que você aprendeu. João copia essa frase. João dará um presente. Dri,
Ó, vem comigo. Olha aqui. João. Posso dizer João lhe dará? Isso aqui é futuro, né? Futuro do presente. Sempre tem que ser mesóclise? Não, não tem que ser. Não, não existe essa regra. Existem 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. Veja. É proibido dizer João lhe dará? Não. Se não é proibido, está correto. Posso dizer João lhe dará? Posso dizer João dar-lhe-á? Imagine se eu só pudesse usar mesóclise, eu não estaria perdido. Imagina que se a pessoa tivesse que chegar para outra, João dar-lhe-á um presente. Ia acabar toda a leveza do mundo, causando mesóclise, só. Então, não entre nessa de achar que com o futuro é sempre mesóclise. Claro que não. Então, ó, João lhe dará ou João dar-lhe-á. Agora, Dri, posso dizer João dará-lhe? Não, por quê? Quais são as 3 proibições que você aprendeu hoje comigo? Lembra? Quais são? Está olhando para elas? Início de oração, após futuro e após particípio. Aí eu não posso por causa da proibição. Então, aqui eu posso próclise ou mesóclise. Tá bom? Agora, e se houver uma palavra atrativa, Dri? Aí, se houver, aí é diferente. Volta à regra geral. João não. Ou João ontem. Ou João amanhã. Para você não achar que é só com palavra negativa, palavra positiva também. Ó, João amanhã. João não. Olhe para cá. Dará um presente. Aqui, havendo palavra invariável, não, amanhã, são atrativas. Então, mesmo sendo futuro, e daí? O que vale é a regra. A regra, ela prepondera. Só existem 2 exceções à regra. Quais foram que você aprendeu hoje? Se o verbo estiver no infinitivo é todo-poderoso, e se for uma conjunção coordenativa a palavra atrativa. Aí ela aceita as 2. Tirando isso, é a regra que manda. Pense assim que você não vai errar nada. Então é por isso que aqui, Adri, posso dizer João não lhe dará? Só pode. Mas, Dri, estou com uma vontade louca de fazer mesóclise. João não dar-lhe-á. Não pode. Por quê? Porque é a regra. Regra geral, regra. Então, esqueça essa história de que com futuro só pode ser mesóclise. O futuro aceita próclise e mesóclise. Ele só não aceita ênclise. Por quê? Por causa daquela proibição. Ficou claro isso, tá? Tudo bem? Ó, que mais? Agora, para fechar, eu acho que agora vocês estão mais seguros, tá? Agora, para fechar... Dri? Ah, não, o que eu ia falar, eu já falei. Tá bom. Vamos para as questões, então? Falei da possínclise, falei do futuro, que não é sempre só mesóclise, falei que nem tudo que termina em R é infinitivo, falei que a palavra invariável, ela atrai, se for uma oração subordinada, os gramáticos dizem que a palavra invariável, ou seja, a conjunção subordinativa, o pronome relativo, eles atraem mesmo com distanciamento. Falei que isso é questão controversa, mas nas provas de 2024 a banca tem ratificado isso. Falei que... sabe, eu peguei aqui uma questão de... Agora sim, sabe aquela história do pronome reto? Dri, pronome reto, essa aí eu já falei, então não precisa anotar, só para ratificar. Dri, pronome reto
Atrai? Não. Tudo bem? Combinado? Aí eu peguei uma questão para você, que foi uma questão para o Instituto Hospital Base do Distrito Federal, em que a banca vinha com pronome reto. Aí eu trouxe aqui, só vou comentar. Ela dizia assim, nós nos tornamos, então isso aqui é de coisa que eu já falei, do pronome reto. Lembra? Os únicos pronomes que variam, e mesmo variando, atraem, quais são? Quais são os pronomes que variam, mesmo variando, atraem? Que eles atraem de qualquer maneira. Quais são os pronomes atrativos, obrigatoriamente atrativos? O indefinido e o relativo. Ponto. O reto não atrai. Dri, eu não atrai. Tu não atrai. Dri, mas e o eu? Eu não é invariável? Não. Eu não é invariável. Saber que eu não é invariável? Qual é o plural de eu? Invariável é o que não vai ao plural, é o que não vai ao feminino. Entenda assim, fica mais lógico. Eu te chamei. Posso dizer eu chamei-te? Pode. Mas o eu não atrai? Não. Mas ele não é invariável? Não. Eu não é invariável, porque vai ao plural. Qual é o plural de eu? Nós. Plural de tu, vós. Plural de ele, eles. Então, aí eu peguei a questão só para mostrar para você e fechar e a gente ir para as questões finais. Que era assim, tá? Era, aliás, duas questões eu peguei aqui, mas as duas falam da mesma coisa. Era ele trazia o nós, não tem a ver com isso aqui, tá? Não tem a ver com isso aqui. Era a frase que dizia, nós nos encontramos, aí, prova para o IPAM. Não, essa foi prova do Instituto Base do Distrito Federal. Então, peraí, deixa eu copiar exatamente. Nós nos tornamos. Então, o verbo era tornamos, tá? Então, ela dizia assim, ó, nós nos tornamos. Aí a banca perguntava se poderia ser assim, ó, nós tornamo-nos. E ela dava o gabarito como certo, tá? Por que que é certo? As duas estão certas. As duas estão certas. Por quê? Porque, então, isso ratifica o que eu acabei de explicar. Pronome reto, é reto. Não atrai, tá? Tanto não atrai que tá lá, gabarito certo. Não atrai. Eu vou até escrever de novo para você não esquecer, tá? Então, a banca dizia, a correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse nos tornamos por tornamo-nos, certo? E veio também, numa outra prova que eu peguei aqui para você do IPAM, a banca fazia a mesma história. Ela dizia assim, seria mantida a correção gramatical do texto caso a partícula C em elas, pois elas se encontram. Aí a frase era elas se encontram. De novo, essa é IPAM, concurso IPAM. Aí ela dizia, elas se encontram, tá? Então, ó, elas se encontram. Elas se encontram, blá, blá, blá. Aí ela perguntava se a correção gramatical seria, raciocínio mesmo, seria mantida caso o se viesse depois do verbo. Seria? Claro! Eu posso as duas. Pronome reto não atrai. Nem eu, nem tu, nem nós, nem vós, nem eles. Porque eles são variáveis, tá bom? Resolvido isso? Por fim, só um comentário que eu vou deixar aqui gravado. Eu falei, e vou repetir, que pronome demonstrativo é assunto controverso. Então, não fique zangado, por exemplo, Adri, eu aprendi, uma outra professora disse para mim que o pronome demonstrativo, ele atrai. Sim, a FGV coloca como... A FGV, ela trouxe uma questão agora. Eu peguei essa questão e falei, achei. Mas não é a sua banca.
Então, a gente está trabalhando com o que sua banca diz. Então, veja, o pronome demonstrativo, ele não vamos colocá-lo na categoria de atrativas, embora eu também acho que tem que ser. Por quê? Porque a gente tem provas do Sebrasp em que aparecia demonstrativo e não era próclise obrigatória. E como é um assunto controverso, a gente se baseia por aí. Então, não é que um professor ensinou errado, outro. Isso não existe, tá? Tanto é que eu mesma, dependendo da turma, eu vou falar a mesma coisa. Só que a gente que trabalha com concurso, a gente trabalha com banca. E, repito, é uma parte minada do português mesmo. Então, não é ensinar certo ou ensinar errado, é ensinar a banca. E mais, trazer questões. Na próxima aula eu vou trazer questões de demonstrativo para você. Deixa eu anotar para não esquecer, tá? Só para eu mostrar para você o que eu tô... Vou só comentar, tá? Então, a gente vai fechar... Ó, anotei. A gente vai fechar com as questões. Agora sim. Tá feliz? Ó, tá vendo essa questão aqui? Vamos para as últimas questões. Essa aqui é que a gente fez hoje, da Petrobras. Pronome demonstrativo não atrai. Não atrai, tanto é que a banca aceitou a ênclise. Mas, por exemplo, se fosse FGV, seria diferente. Então, tá tudo bem, tá? O importante é ser vacinado.